O prodígio que dominou tudo, aquele que nasceu predestinado por quem mudou o destino para mudar o mundo Jujutsu. Yuji Itadori com certeza hoje é a maior inconsistência do mundo de Jujutsu Kaisen. Alguém que evoluiu de forma abismal por puramente evoluir, sem ao menos perceber a sua forma física ficando cada vez maior. Podemos dizer facilmente agora que ele está em um patamar digno de Satoru Gojo, Higuruma, Yuto Kotsu e até mesmo Ryomen Sukuna. Itadori é de fato um dos, se não, o maior prodígio hoje do mundo Jujutsu. E se você não entendeu, vamos agora entender essa história. Depois de tantos esforços, experiências traumáticas, literalmente, ir do céu ao inferno, Yuji está conseguindo ficar em pé no campo de batalha contra Ryomen Sukuna, sendo agora forte bastante para poder usar a energia amaldiçoada reversa em grande escala. E para quem ainda não entendeu o que eu estou falando agora, vamos voltar alguns capítulozinhos no mangá. Itadori sofreu um dano severo ao ter contato com as mãos de Ryomen Sukuna em seu abdômen, sofrendo diversos cortes do clivar. Dá para se dizer que a lateral inteira de seu corpo foi destruída pelo Rei das Maldições. Entretanto, Yuji Itadori continuou resistindo ao ponto de voltar ao combate. E mais, 100% curado. Mas como isso aconteceu? Vamos lá. Bem, Yuji Itadori aprendeu a energia reversa, conseguindo curar seus danos e recriar seus tecidos. É importante lembrarmos que são raros personagens que possuem esse recurso. Normalmente, algo digno de classes especiais como Ryomen Sukuna, Satoru Gojo, Yuto Kotsu ou Yuki Tsukumo. Poucos que não são classes especiais como Shoko foram capazes de usar essa técnica. E também é legal lembrar que Higuruma aprendeu instintivamente, mas nem de longe em um nível que conseguisse reconstruir perfeitamente um de seus membros. Então Yuji se mostrou até mais eficiente que o próprio prodígio que Sukuna comparava a Satoru Gojo. E se voltarmos para o passado e olharmos para o Gojo adolescente, também perceberemos o quão complexo é aprender e entender a reversão de feitiço, já que se trata da multiplicação de energia amaldiçoada que ocorre dentro do cérebro. E para tudo correr bem, além de Xamã ter uma grande reserva de energia, é necessário ele ter um grande refino com uma precisão gigantesca e um grande entendimento dos fluxos internos do seu corpo. O próprio Satoru Gojo, com seus 6 olhos, foi incapaz de usar energia amaldiçoada reversa por grande parte de sua vida como xamã, demorando muito mais tempo que Yuji Itadori e Higuruma para aprender essa técnica. Tanto que foi necessário um encontro com a morte para ele compreender essa técnica e processá-la em seu cérebro, só assim podendo usá-la. Ou seja, para Satoru Gojo, foi literalmente necessário morrer para aprender a reversão de feitiço. E por coisas como essa, entendemos o nível de dificuldade que Itadori passou. E outra, ele aprendeu em um tempo relativamente curto. Um mês de treino talvez, um treino bem intenso. Algo que alguns xamãs poderiam passar a vida e não conseguir aprender. Infelizmente, Yuji Itadori ainda não tem uma técnica inata. Porém, se ele despertar algo como a manipulação de sangue, provavelmente Itadori seria o usuário mais forte da técnica, ou também o sistema de antigravidade de sua mãe, assim podendo usá-lo como Kenjaku. E no fim, Itadori agora alcançou um patamar complexo dentro da obra, atingiu talvez o topo do grau 1, e se tivesse ainda Sukuna em seu corpo, não seria nenhuma loucura o Alto Escalão Jujutsu o classificar como um classe especial. E voltando para o início da obra, ainda como humano sem uso de energia, Itadori já era mais forte e rápido que qualquer outro humano. Talvez só perderam para usuários da restrição celestial completa, como Max Zenin e Fushiguro Toji. Além disso, como o próprio Mahito diz, o domínio de Yuji em relação aos flashes negros é incrível. Enquanto a grande maioria dos feiticeiros conta com a sorte e uma compreensão incrível do combate para a aplicação de um fulgor negro, Itadori faz parecer algo extremamente natural, é até mesmo bizarro, uma anomalia para o mundo Jujutsu. E isso permitiu a ele escalar o seu nível de poder durante uma luta para o enfrentamento de maldições de classe especial, como as catástrofes da natureza, Hanami e Mahito. Yuji também é um xamã que possui algo raro, uma determinação inabalável, ao ponto de colocar sua própria vida em jogo, sem ao menos pensar antes. Se fosse necessário morrer para levar qualquer maldição consigo, Itadori faria sem ao menos pensar 2 vezes. E isso seria para ele o jeito correto de morrer ou acabar com sua vida.
A sua função de engrenagem se tornou algo tão diferente e sinistro ao ponto de Ryomen Sukuna, o Rei das Maldições, se pegar intrigado em uma crise existencial por se incomodar com os constantes retornos de Itadori para enfrentá-lo. Coisa que já aconteceu pelo menos 3 vezes na obra, sendo Yuji o homem que mais enfrentou o Rei das Maldições na história. A primeira vez foi em sua mente, com Sukuna derrotando instantaneamente através de um desmantelar. A segunda vez foi em Shinjuku, quando Sukuna dominou o corpo de Megumi e a luta foi interrompida por Uraomi. E a terceira vez é agora, com os dois decidindo o destino do mundo. Na segunda vez que eles se enfrentaram, Sukuna fez um comentário no mínimo curioso sobre Yuji Itadori. Um comentário bem específico, como se aquele garoto em sua frente, na mente de Sukuna, foi inspirado em alguém que ele já conheceu no passado. Então ele faz uma certa comparação de Yuji com outra figura. E cada vez que vamos se aprofundando mais no relacionamento de Sukuna com Yuji Itadori, mais e mais entendemos que Kenjaku fez algo que levou Sukuna a se lembrar do passado, a se lembrar de alguém que ele conheceu de fato. E se pararmos e procurarmos pela internet, não é difícil acharmos teorias que envolvem uma ligação familiar entre Yuji Itadori e Ryomen Sukuna, já que ambos possuem imagens próximas. A teoria mais popular, com certeza, é a dos irmãos siameses. Quando Sukuna derrotou Satoru Gojo e sofreu danos consideráveis no corpo de Megumi, até mesmo tendo a sua liberação de energia amaldiçoada reversa extremamente danificada, ele resolve usar sua carta na manga, a sua reencarnação, encarnando em Megumi o seu corpo original, o que mostra o, entre aspas, Jujutsu perfeito, de acordo com Hajime Kashimo. E o que mais chama a atenção no corpo do Rei das Maldições é a quantidade de seus membros. Além de possuir 4 olhos, Sukuna conta com 4 braços e 2 bocas, fazendo jus ao modo como ele é apresentado, o espectro de 2 faces. Para entendermos a teoria dos irmãos siameses, temos que voltar no passado de Jujutsu, lá pro começo do jogo do abate, quando Maki vai até o clã Zenin e elimina todos ali. Mas o ponto específico que eu quero lembrar é a conversa de Maki com Mai, onde Mai afirma ter estudado a relação de gêmeos siameses no mundo Jujutsu. E ela explica de forma clara para Maki como funcionam os gêmeos nesse mundo amaldiçoado. E também é o motivo de todos associarem ao mau presságio. Basicamente, quando gêmeos siameses nascem nesse mundo, a energia amaldiçoada se torna uma entre os dois. Como se para o mundo Jujutsu, os dois fossem apenas um. Mai era Maki e Maki era Mai. Até por isso, a restrição celestial de Maki parecia ser tão fraca se comparada a Toji. A condição de estar 100% sem energia não era alcançada pela existência amaldiçoada de Mai. E por isso, quando Mai morreu e levou tudo com ela, Maki foi abençoada com a força de Toji. E tudo bem, mas como isso se relaciona com Ryomen Sukuna? Vamos lá, Jiji Akutami inspirou Sukuna em uma imagem histórica japonesa chamada Yamato Takeru, um homem que veio na província de Harima. E se você lembra bem, Sukuna cita o local com Uraomi durante sua despedida da batalha contra Maki e Yuji, logo depois de dominar o corpo de Megumi. E vamos entender a história desse tal Takeru. Bom, ele era um filho do imperador da província de Harima. Certo dia, seu pai pediu a ele que ensinasse seu irmão gêmeo boas maneiras. Ou seja, desse seu irmão seus ensinamentos e deixasse ele mais próximo de si. Porém, Takeru tinha uma personalidade egocêntrica e extremamente violenta, assim como Ryomen Sukuna. Então, no meio dos ensinamentos, ele acabou matando seu irmão, ato que resultou no imperador exiliando seu filho do reino. Se trazermos para Jujutsu Kaisen e supormos que Sukuna tinha um irmão, podemos teorizar que Sukuna e seu irmão eram sim ridiculamente poderosos, mas dividiam o mesmo ser. Na ambição por poder, Sukuna atacou seu irmão gêmeo e acabou devorando como um canibal, o que resultou no aumento considerável de sua energia amaldiçoada e também em distorções pelo seu corpo, fazendo ele ficar na forma que conhecemos. E com isso podemos teorizar que o que Sukuna via em Yuji, o que lhe dava nojo, era que Kenjaku criou o garoto à imagem de seu próprio irmão, ou seja, a imagem de ele mesmo como um humano, já que, para quem não sabe, gêmeos siameses são iguais, são gêmeos idênticos. E provavelmente Yuji seria a imagem de Sukuna assim quando ele era humano jovem, ou pelo menos antes de matar o próprio irmão. Isso explicaria a ligação de Yuji Itadori com Ryomen Sukuna. Mas lembre-se, é apenas uma teoria bem popular por acaso. E aproveitando a deixa, se voltarmos para Yuji Itadori, podemos também observar seu crescimento de poder, relevância e status pelo modo que Sukuna passou instintivamente a reagir à presença do garoto.
Desde o início, é muito claro o desprezo que Sukuna tem por Yuji, o modo como ele considerava o garoto fraco, inútil e até mesmo incompetente. Alguém que ele usou apenas como seu meio de transporte e meio de realizar sua reencarnação na era moderna. Porém, durante o crescimento de Yuji com Sukuna, a repulsão que um vai criando pelo outro, a cada tempo que passa vai ficando maior, ao ponto de Yuji, como Sukuna, não se suportarem mais. Itadori, óbvio, uma repulsão justificável, afinal, Sukuna tirou dele tudo que ele tinha. Todos que ele amava foram prejudicados pelo Rei das Maldições. Mas Sukuna ter esse tipo de repúdio por um ser humano normal é simplesmente bizarro. Já que nem mesmo com pessoas repudiosas como Yorozu, o Rei das Maldições mostrou qualquer nojo, repúdio, mas com Yuji, esse nojo dele em relação a ele é gigantesco. Então, é somente com o nosso protagonista, algo bem específico do Rei das Maldições com ele. E aos poucos, como eu disse antes, isso vai cada vez mais crescendo, até que chegamos ao capítulo 248, onde Ryomen Sukuna se mostra triste ou incomodado profundamente com algo, um vazio após a morte de Higuruma, coisa que ele associou à presença de Yuji, já que todos que o enfrentavam morriam e ele tinha o prazer de esmagar seus ideais e objetivos. Mas Itadori, pelo contrário, herdava a vontade daqueles que partiam e compactava contra Sukuna. Não importava o que o Rei das Maldições fazia, Itadori sempre estava voltando para enfrentá-lo de novo e de novo. E assim, Sukuna entende até mesmo que um lixo incompetente e fraco, muito mais fraco que si mesmo, poderia enfrentá-lo na pura força de vontade. E com todas essas informações, vemos o quanto Yuji Itadori cresceu na obra de Jujutsu. Por mais que ele não tenha o protagonismo que merece, talvez em breve ele tenha a força que ninguém imaginava, ou que nunca pensamos que ele teria. Itadori passou de um estudante sem energia com aspectos físicos formidáveis para um feiticeiro especializado no combate corpo a corpo e armado, dominando uma série de artes marciais, junto a uma inteligência de batalha imensurável, ao ponto de cada experiência se tornar uma peça que molda um quebra-cabeça gigantesco que jamais deixará com que Yuji fracasse novamente. Sua energia também não parece ter um limite claro, sempre aumentando seu refino, até mesmo tornando possível a conversão em energia amaldiçoada reversa. Dizer que Yuji Itadori não é um dos, se não o maior prodígio da obra, é no mínimo algo lastimável. E bom, eu quero aproveitar agora o final do vídeo para mandar um salve para os membros aqui do canal. Então vamos lá. Um salve Edson Estevão, Matheus, o Jackzin, Star Brothers, Rafael Valadares, Vitor Lima, Poco01, Juan, Gabriel Medina, Bruno Henrique, Luiz Eagle, Quart, Mike, Tai. Obrigado por chegar até aqui, vejo vocês no próximo vídeo.